Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Iniciamos hoje uma nova série sobre o Sermão do Monte. O tema do estudo de hoje é sobre o caráter cristão. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos as passagens que usaremos como base em nosso estudo. Importante também nós orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente durante todo o estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas com cada um que nos acompanha nesse momento e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos então ao nosso texto, se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, e nós leremos os 11 primeiros versículos que falam das bem-aventuranças. O texto sagrado nos diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguiram, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. 11 primeiros versículos dos chamadas bem-aventuranças. Mateus, nesse capítulo 5, nos dois primeiros versos que nós lemos, ele nos diz que, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Jesus passa, então, a ensiná-los. O uso da palavra multidões mostra claramente que esse sermão não foi restrito a poucos discípulos, mas ocorreu em um contexto onde muitas pessoas podiam ouvir. O Sermão do Monte foi um ensino fundamental dirigido primariamente àqueles que já seguiam a Jesus e desejavam viver de acordo com os princípios do reino de Deus ou do reino dos céus. Porém, por conta da multidão presente, pode-se concluir que esse sermão também deve ter interessado a diversas outras pessoas que ouviam Jesus. O relato do Sermão do Monte aparece não apenas aqui em Mateus, no capítulo 5, do verso 1 a 11 ou 1 a 12, mas também aparece em Lucas, no capítulo 6, do verso 17 ao 48. O texto bíblico destaca que o sermão foi dirigido aos discípulos de Jesus. Embora Mateus e Lucas afirmem que este sermão foi pregado em certa ocasião, é possível que ele tenha se estendido por vários dias e para diversas pessoas. Inicialmente, nos evangelhos, o termo discípulo se referia aos 12 apóstolos, mas, com o tempo, passou a ser aplicado a todos os seguidores de Jesus. O Sermão do Monte representa as expectativas de Jesus para os que o seguiriam como discípulos, tanto naqueles tempos quanto na atualidade. O sermão começa com as bem-aventuranças, conforme nós lemos, e ele também explica o lugar da lei e de certas práticas religiosas na vida dos crentes. E também ele apresenta várias outras instruções. O tema do sermão pode ser encontrado em Mateus, no capítulo 5, no verso 20, onde Jesus diz: eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O Sermão do Monte é, portanto, um chamado para os discípulos de Jesus para que eles observem duas coisas. A primeira
é que existe um reino, o reino dos céus ou o reino de Deus. E que nesse reino, aí vem a segunda coisa, há uma natureza, há uma prática, há uma cultura e uma justiça e um tipo de justiça, tudo isso que são coisas diferentes quando comparadas com os demais reinos. É o que tentaremos mostrar nesse estudo já a partir do próximo quadro. E aí vem a pergunta: como entender o que é o reino de Deus? Em geral, quando alguém se refere a um reino, subentende-se que além de um rei, um reino tem um certo território, ele tem súditos ou cidadãos do reino. Possui também uma cultura, possui valores, possui um idioma e um código ou as leis, um código de leis ou a sua constituição. No caso do reino de Deus, quem são os cidadãos desse reino? Como fazer parte dele? Quais as coisas que são importantes? Quais são os seus valores? Como a compreensão do reino de Deus não era muito simples, Jesus se empenhava em mostrar o que era esse reino e como fazer parte dele. Uma forma diferente de dizer é que, através do Sermão do Monte, Jesus estava ensinando o código de leis do reino de Deus aos seus ouvintes. Ele decide mostrar às multidões que havia certas leis a cumprir em seu reino. Ele ensina sobre o que Deus espera de nós como discípulos, quanto à justiça pessoal e quanto às nossas atitudes. Mais de uma vez, Jesus vai afirmar: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. O conceito de reino de Deus havia nascido há tempos entre o povo de Israel. Na época do exílio na Babilônia, por exemplo, os judeus já ansiavam por um rei que os libertaria. Eles se referiam a esse rei como o ungido, ou então como o Messias. Durante esse período e depois, profetas como Daniel desenvolveram ainda mais a visão do reino de Deus, que seria estabelecido pelo próprio Deus. Esse reino, que duraria para sempre, começa a ser mais espiritualizado e universal, transcendendo as limitações de um reino terreno. Quando chegamos ao Novo Testamento, os judeus continuavam esperando pelo Messias e pelo seu reino. Estando sob o domínio romano, a expectativa deles era que Deus lhes enviaria um libertador. Entendiam que apenas com a chegada desse libertador é que o reino de Deus seria fisicamente estabelecido. Ao falar às pessoas, Jesus usualmente os convidava para entrarem no reino. Mas o que ele queria dizer quando se referia ao reino de Deus? Ele dizia que para fazer parte do reino, a pessoa teria que ter uma nova forma de viver submetida ao governo de Deus. Significava aceitar Jesus e adotar a conduta e os princípios de Deus em seus corações. O reino objeto do convite não era nem político e também não era a igreja. Jesus não estava falando de uma área geográfica como a Terra Santa ou como o Templo. Ele também não estava falando de uma entidade política como a nação de Israel ou como o Sinédrio. Jesus não estava limitando o reino a um grupo de pessoas, como seus discípulos ou como aqueles que frequentavam a igreja. Pelo contrário, ele mostra que o reino de Deus é o governo de Deus, independentemente de qualquer área geográfica ou questão geopolítica. Note que, ao falarmos em governo de Deus, isso implica haver um povo a ser governado por ele, o povo de Deus. Por isso, Jesus chamou as pessoas para entrarem no reino e fazer parte dele. No próximo quadro, nós nos aprofundamos um pouquinho mais no conceito sobre o reino de Deus. O reino é o domínio de Deus nas áreas afetiva, intelectual e espiritual. Mas onde o reino se localiza? Esse reino tem algum código de leis? Tem uma constituição? Esse reino ele não tem um território físico,
mas se localiza em nós, os que creem em Jesus como Salvador. A constituição desse reino está refletida no Sermão do Monte. E qual é o tempo de vigência desse reino? O tempo de vigência do reino é algo que começou com a primeira vinda de Jesus e tem duração infinita. Após a segunda vinda de Jesus, o reino entrará em sua plenitude e ele será perfeito. No estágio atual, ele não é perfeito porque Satanás ainda está solto e possui espaço para agir e para fazer o mal. É muito interessante notar quem Jesus convidava para entrar no reino. Ele convidou e continua convidando a todos, o que talvez seja surpresa para muita gente hoje. Ele não restringiu o convite a pessoas respeitáveis, a religiosos ou a pessoas predestinadas. Ele também não limitou seu convite aos ricos e poderosos. Isso contrariava o senso comum da época, que considerava que riqueza e poder eram sinais de bênção de Deus. Ele chegou a dizer que seria mais difícil para os ricos entrarem no reino de Deus ou no reino dos céus do que um camelo passar pelo furo de uma agulha. O reino foi oferecido a todos por conta do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Além de Jesus, seus discípulos pregaram sobre o reino de Deus, quando foram enviados pelo Mestre por estradas, para, sem distinção, exortarem a todos a entrarem no reino. Em Mateus, no capítulo 21, verso 31, Jesus diz que publicanos e prostitutas entrariam no reino antes do que muita gente que se achava virtuosa e religiosa. No próximo quadro, abordamos o Sermão do Monte. Em Mateus e Lucas, Jesus ensina algumas das leis do reino de Deus. O que chama nossa atenção é que nesse reino quase todos os valores são invertidos quando comparados aos valores do nosso mundo. Esses valores aparecem nesse Sermão do Monte e também aparecem em outros relatos que descrevem ações e palavras de Jesus. Vemos a seguir alguns exemplos dessas inversões de valores encontradas no reino de Deus. Por exemplo, quem é forte não retalia, não se vinga. Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. A menor oferta foi a maior de todas. O maior é o que serve. Os pequenos são grandes. Os humildes são os mestres. No reino de Deus, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos vivem. Há diversos outros valores que mostram essa inversão. Há diversos valores invertidos. Se você encontrar algum deles nos seus estudos bíblicos, lembre de mandar uma mensagem em nossos comentários dizendo qual é esse valor que você encontrou, o valor invertido quando comparado com o reino do mundo. Muitos seguiam Jesus como interessados, mas não como discípulos. Esses queriam apenas ver suas maravilhas e ouvir suas palavras de sabedoria. A impressão que as multidões estavam tendo é que era fácil seguir Jesus, dadas as maravilhas que eles presenciavam. Jesus decide, então, mostrar às multidões que havia certas leis a cumprir em seu reino. A multidão já havia ouvido falar em justiça como parte do judaísmo da época. Essa justiça dizia, por exemplo, que um homem seria justificado se fosse judeu descendente de Abraão e se observasse os rituais de sacrifício. Observasse também as tradições e se ele seguisse a lei de Moisés. Mas o povo não estava muito interessado nessa justiça. Dado um novo reino, a questão-chave para eles era que tipo de justiça faria alguém ser justificado para passar a ser um integrante desse novo reino. No reino que Jesus apresenta,
A justificação, que é Deus considerar a pessoa na condição de salva, não poderia ser obtida por mérito e obras da pessoa, mas seria um dom gratuito de Deus. Essa justificação ocorreria para quem tivesse fé na pessoa de Jesus e o tivesse aceito como Salvador e Senhor. Essas leis deveriam ser conhecidas por quem desejasse realmente segui-lo. E Jesus vai mostrar que elas seriam diferentes e não seriam fáceis. Ele vai ensinar sobre essas leis no chamado Sermão do Monte. Nesse sermão, ele vai mostrar que uma das primeiras provas de que uma pessoa pertence ao reino de Deus não está exatamente na prática de rituais religiosos e tradições, mas em como ela se relaciona com Deus e como ela trata as pessoas no seu dia a dia. Jesus ensina sobre o que Deus espera de nós quanto à justiça pessoal e atitudes, não apenas em relação a Deus, mas também em relação aos outros. Ele vai nos dizer que não podemos ter o nosso louvor e nossa adoração aceitos por Deus se tratarmos mal aqueles que estão ao nosso alcance. Isso significa relacionamentos interpessoais com o próximo, orientados por valores do reino, coisa que não seria tarefa fácil. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Jesus vai mencionar inúmeras vezes essa expressão, mostrando com isso a diferença entre o entendimento comum da tradição e o que era realmente requerido por Deus para os cidadãos do seu reino. Ele apresenta uma nova forma de viver, diferente do que aquelas pessoas estavam acostumadas. Jesus vai nos propor certas atitudes tão desafiadoras que muitas delas serão, se não todas elas, vão requerer a ajuda do Espírito Santo de Deus para que elas sejam adotadas. Jesus abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, como mencionamos. Elas, as bem-aventuranças, convidam a uma mudança de perspectiva de valores, colocando a fé e a dependência de Deus no centro da vida da pessoa. Uma pessoa bem-aventurada significa uma pessoa muito feliz. No próximo quadro, vemos haver ligação entre bem-aventuranças e o caráter do cristão. As bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte podem ser vistas como a base para o caráter de quem é crente em Jesus. Os 10 mandamentos prescreviam o relacionamento de Israel com o seu Deus e o seu relacionamento com os seus semelhantes. Da mesma forma, nas bem-aventuranças, Jesus nos dá uma caracterização do verdadeiro crente, em termos do seu relacionamento com Deus e com o próximo, e com as pessoas. Cada bem-aventurança deve caracterizar esse crente. Toda bem-aventurança descrita por Jesus estava em flagrante contraste com o caráter e a conduta dos escribas e fariseus do seu tempo. Cada atribuição é acompanhada pela expressão bem-aventurado, que tem a ver com alegria interior e a alegria de estarmos de bem com Deus. E que nosso contentamento e bem-estar não são produtos do nosso empenho, mas são resultantes da graça de Deus derramada sobre nós. As bem-aventuranças não são apenas uma lista de regras a serem observadas, mas ensinos que apontam para a transformação interior. Elas apontam também para a atitude do coração do crente e descrevem ainda suas qualidades. Estas, apesar de serem opostas à cultura e aos padrões do mundo onde nós vivemos, são apontadas por Jesus como fontes da verdadeira felicidade e bênçãos divinas. E quais são as bem-aventuranças? Pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, significa reconhecer total dependência de Deus sem orgulho ou autossuficiência, o que leva a pessoa a buscar Deus com humildade. Bem-aventurados que choram,
é ser sensível ao pecado, ao próprio pecado e ao pecado do mundo. Ser sensível à dor do outro, demonstrando empatia e compaixão. Bem-aventurados os mansos, característica de ser gentil, paciente, humilde e controlar a ira, confiando na justiça de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É ter compromisso com o certo, é buscar ser correto, tanto no nível pessoal quanto no social, sempre buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, significa praticar a compaixão, o perdão e a bondade para com os outros, refletindo a misericórdia de Deus que Ele derrama sobre nós. Bem-aventurados os limpos de coração. Ter uma motivação significa ter uma motivação genuína e sincera em todas as ações, sem hipocrisia, buscando a santidade interior. Não ter agendas escondidas. Bem-aventurados os pacificadores. Significa esforçar-se ativamente para promover a paz, resolver conflitos e reconciliar pessoas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Significa suportar dificuldades e perseguições por viver de acordo com os princípios do reino de Deus, demonstrando fidelidade. Importante observar que essas qualidades não são alcançáveis pelo esforço humano, mas são resultado de uma vida transformada pelo Espírito Santo e pela submissão à vontade de Deus. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Vimos que o reino de Deus foi estabelecido por Jesus em seu ministério terreno. Esse reino está em vigor, mas, como mencionado, ainda não está em sua plenitude. Por isso, ainda temos o mal ao nosso derredor, causando todo tipo de sofrimento. A palavra de Deus nos ensina que a plenitude do reino de Deus ocorrerá no final dos tempos, quando todo joelho se dobrará ao Rei Jesus. Até lá, o reino seguirá tendo grande crescimento. Mas como esse reino tem crescido? Ele tem crescido à medida que as pessoas aceitam Jesus como o Messias Salvador. Tendo se tornado crente em Jesus, essas pessoas compartilham o Evangelho e vivem sua fé na sociedade onde estão inseridas. Com isso, mais e mais pessoas entram no reino de Deus e o reino cresce. Quem entra no reino de Deus tem a vida eterna e nunca irá perdê-la. Nunca deixará de ser cidadão do reino. Por isso, o reino se mantém crescendo. Jesus nos ensinou que a natureza desse reino não é deste mundo. Isso significa que o reino de Deus, ou o reino dos céus, não é um sistema político de governo com Jesus reinando literalmente em Jerusalém. O reino é o domínio de Deus nas áreas afetiva, intelectual e espiritual. Podemos dizer também que o reino é uma nova ordem. A constituição desse reino está refletida no Sermão do Monte. O reino de Deus não tem um território físico, mas se localiza em nós, os que creem em Jesus como Salvador. E você, já faz parte desse reino? Ficamos hoje por aqui. No próximo quadro, você pode ver o panorama de todo esse plano de estudos que nós desenvolveremos sobre o Sermão do Monte. Lembro para você colocar o seu like ou marcar o sininho para você ser informado das próximas postagens de estudo que iremos fazer. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!